Fala aí pessoal, tudo bem? Então hoje retomando aí as nossas videoaulas, né, conforme eu já tinha comentado no último vídeo do canal. Então hoje nós vamos retomar um tema que foi logo no início, lá em 2015, projetos utilizando o Alt Design, referente à fonte não isolada, ou seja, fontes sem a utilização de transformador. Então, para resgatar um pouquinho a ideia disso, os conceitos, eu criei essa apresentação, essa vídeo apresentação, no qual nós vamos expor alguns pontos importantes e mais para frente a gente vai trabalhar com uma outra metodologia para desenvolvimento desse tipo de fonte, qual eu acho que vai ser bem interessante e vocês acredito que vão gostar bastante disso também. Bom, então, conforme está aí na tela, né, voltamos ao tema, como projetar uma fonte não isolada, ou seja, sem a utilização de transformador. Ok? Bom, essa aqui é exatamente aquele primeiro projeto, lá para meados de 2015. Então é um esquema bem simples, aí está exemplificando o esquemático que foi utilizado na época. Então, basicamente, essa topologia é muito utilizada, né? Então, onde você tem um resistor, um capacitor, onde você acaba utilizando a propriedade da reatância capacitiva, para você ter uma impedância ali na entrada, um Zener para estabilizar essa tensão, né? Um diodo para fazer a parte de retificação, e ali você tem já diretamente a sua saída. Então, no caso, aí foi utilizado para um Zener de 10 volts, né? Você tem o D1, que é a parte do retificador, onde você também vai ter uma queda de tensão ali, então vai dar aproximadamente por volta de 9,3. Então, 9 volts aí já seria um valor bem razoável para essa fonte. Então, aí, logo a primeira imagem acima, você tem a distribuição dos componentes na PCB, né? E aí você tem tanto a visualização da parte superior como da parte inferior. Então essa placa é face única, utilizamos aí o trilhamento na parte inferior, no bottom layer, e esse foi o resultado final para uma saída de 10 volts. Ok? Então utilizou-se um capacitor de 470 nano, e aí, para garantir a funcionalidade disso, então nós fizemos também a parte de simulação. Então utilizei os recursos dos modelos SPICE, que você já conhece para quem assistiu os vídeos anteriores. Então essa é a videoaula de número 4, né, conforme está aula 4, né? E aí estão os gráficos da tensão em relação à corrente de saída. Então, no caso, com a maior carga que nós conseguimos um bom resultado, né? Então você manteve a tensão estabilizada em 9 volts e a corrente máxima para essa configuração foi uma corrente muito baixa, chegou por volta de 17 mA. Então, essa topologia, com esse valor de capacitor, consegue, infelizmente, oferecer uma corrente muito baixa na saída. Mas, para alguns circuitos, para alguma aplicação básica que seja suficiente, né, essa relação de tensão corrente, tranquilo, pode usar. Então é mais para fixar conceito e ver a possibilidade de você desenvolver o esquema, fazer o layout e ainda ter uma visualização gráfica na simulação de como esse circuito vai se comportar na realidade. Então, para quem está começando e para quem quer coisas mais básicas, isso aí é um bom pontapé inicial para ir já criando uma certa intimidade com a ferramenta. Ok? Então aqui um outro sistema que foi desenvolvido. Então
Na verdade, esse aqui eu acabei desenvolvendo por na verdade, para mais, na verdade, além de ser um cliente, é um amigo. Então nós, de certa forma, elaboramos esse circuito tentando já chegar em valores maiores, tanto de tensão quanto corrente nessa saída, ok? E aí foi elaborado esse esquemático, né? Tudo aqui que a gente está falando foi tudo feito no áudio. Então nós aumentamos um pouco os valores da capacitância de entrada, colocamos uma ponte retificadora já com 2 diodos, né? E aí utilizamos também um Zener ali, logo depois, e o regulador para 12 volts, ok? Então você limita aí os valores de entrada com o Zener aí de 15 volts, ok? E aí você tem uma saída estabilizada pelo LM7812 para 12. Então, qual a vantagem desse sistema, né? Você consegue ter uma saída com um nível de corrente um pouco mais alto, exatamente porque você aumentou o banco ali de capacitores da entrada, tá? Então, só para você ter ideia, aí você está vendo também a visualização na face superior, na face inferior da placa. Então, você tem a visualização da parte do top layer, do bottom layer, e a disposição de todos os componentes para você tentar deixar o mais compacto possível essa PCB. Então, agora eu vou passar aí para vocês verem o resultado em relação àquela primeira configuração. Então, com essa configuração, lembrando que aquela primeira, né, a gente estava trabalhando com o valor de 220 na entrada e nós conseguimos exatamente, aproximadamente aí uns 17 mA. Já nessa outra configuração, então nós estamos trabalhando com 127 volts na entrada, ok? E aí os resultados foram esses. Então a saída aí estabilizada em 12 volts e uma corrente final de saída aí de aproximadamente 120 mA. Então foi um resultado, foi um avanço bem expressivo em relação à primeira configuração com o capacitor de 470 nanofarad. Ou seja, aumentamos bem o capacitor, fizemos outro método de retificação, né? E também usamos um regulador específico para ter uma saída estabilizada de 12 volts. Ok? Então, dessa maneira, nós percebemos que a fonte capacitiva ela funciona bem, ela até fornece uma corrente razoável, porém você tem que aumentar bem esse banco de capacitores, você tem que usar alguns artifícios mais elaborados para que você tenha um valor muito bom de corrente na saída para, dependendo do sistema, do circuito que você for utilizar, para chegar num valor ideal que tenha uma boa funcionalidade e que realmente entregue a potência que o seu sistema vai demandar. Ok? Agora, baseado em todas essas informações, aonde eu quero chegar com isso? Nós também podemos utilizar uma fonte chaveada sem a utilização de um transformador. Ok? Hoje existem chips dedicados, exclusivos para essa finalidade. Então, você pode optar por uma fonte capacitiva, porém, a parte do dimensional ela vai ficar um pouco comprometida devido ao quê? Valor de capacitância e valor de tensão do capacitor que você vai utilizar. Então, conforme eu mostrei aqui para vocês, então a grande parcela de utilização diária de PCB foi única e exclusivamente devido aos capacitores. Então, por exemplo, se eu quiser projetar um circuito que forneça essa mesma corrente, porém com dimensional um pouco reduzido, ou mais reduzido do que esse que está sendo exemplificado. Então, aí onde
eu utilizo o artifício de utilizar chaveadores com essa finalidade. Ok? Então, para as próximas aulas, a ideia é exatamente essa. Expor para vocês um chaveador e projetar essa placa em cima desse sistema, dessa topologia de fonte chaveada sem utilização de transformador, e ver os resultados, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, os ganhos em relação à fonte capacitiva e o resultado final prático numa aplicação final. Então, esse é o intuito dessas próximas videoaulas que nós vamos aqui produzir no canal. Ok? Então, só para dar uma prévia, então essa também foi um projetinho que eu desenvolvi, e aí para vocês terem ideia do resultado final. Então eu vou expor esse PCB agora aqui para vocês. Então, essa aqui já é um projetinho de uma fonte chaveada sem transformador, utilizando, né, um chip específico para essa finalidade. Então, se você for comparar, vamos pegar como base aí de referência dimensional o conector de entrada. Então você vê que ela teve uma disposição, e aqui eu tenho saídas de 12, 5 e 3.3 volts. Então eu consegui empacotar nesta área aí, basicamente, 3 níveis de tensão de saída. Então, utilizando um chip, né, algumas configurações de entrada, indutores, capacitores, um sistema de retificação por diodo, totalmente básico, e conseguimos chegar num resultado muito positivo. Então, essa aqui é só um exemplo de um dos projetos que eu acabei realizando no Altio, ok? E mais para frente a gente vai desenvolver uma placa, uma fonte, usando esse tipo de topologia, né? Essa daqui basicamente foi para um cliente aí, eu acabei desenvolvendo na época, e o resultado foi muito legal, foi bem satisfatório e bem gratificante, devido à boa funcionalidade que teve e à validação desse sistema, né, na aplicação do cliente. Ok? Então, para as próximas aulas a gente vai ter uma introdução, falar um pouquinho do circuito, e aí sim a gente acaba entrando na parte do Altio, que é realmente o foco do canal, trabalhar com o software e dar o resultado, né? Mudei um pouquinho a metodologia aí para a gente entrar um pouquinho mais na eletrônica, tentar não realmente só passar informações referentes ao software, mas coisas mais básicas a gente vai repassando, né? E tentando realmente compartilhar o conhecimento, que é o foco principal de todo esse trabalho que nós desenvolvemos aqui no canal. Ok? Então, eu queria primeiramente aí pedir desculpas, né, devido ao tempo que eu fiquei sem postar vídeo e coisas do gênero, mas logo depois que eu criei aquela videoaula, abrindo a possibilidade do pessoal realizar algumas aulas com temas particulares, exclusivos, então acabou tendo uma demanda muito alta, muito mais do que eu esperava, e então acabou eu não tendo tempo suficiente para produzir material para o canal. Então ficou um tempinho aí no stand-by, mas agora já consegui concluir várias etapas, né, desses cursos e tal. O pessoal agora já está no nível um pouquinho mais tranquilo, então é capaz já agora de andar com as próprias pernas, ok? E eu também estou maneirando um pouquinho nisso aí, porque a demanda foi muito alta e precisa de muita dedicação e tempo para realizar isso. Então eu estou fechando um pouquinho mais, então só quem fechando por grupos ali reduzido, para também contribuir com o canal, que o canal também é muito importante para a gente divulgar o trabalho e compartilhar com as outras pessoas aí sem custo nenhum, tudo basicamente na faixa, e acho que é o nosso papel como engenheiro para a sociedade, distribuir e contribuir com o conhecimento. Ok? Queria mandar um grande abraço para uma pessoa muito bacana e muito especial aí, que dentro desse trabalho eu acabei conhecendo, né? A gente acabou meio que criando uma certa parceria, uma afinidade aí com os trabalhos desenvolvidos dentro do ambiente da eletrônica. Então eu queria mandar um grande abraço aí para o Heron. O Heron é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito digna e leal, e está sendo um grande apoiador desse trabalho, e a gente tem trocado
muitas ideias, e eu queria aproveitar a oportunidade aqui e deixar um grande abraço para o Heron. Heron, um forte abraço, obrigado aí por tudo, obrigado aí por, de certa forma, patrocinar algum desses projetos, né? Então, pessoa fantástica, agradeço mesmo de coração aí, Heron, forte abraço. E, para não parar um pouquinho com o mela-mela aí, então para as próximas aulas a gente continua e na medida do possível eu vou postando novos vídeos aí no canal. Ok, pessoal? Então esse era o conteúdo que eu queria mostrar para vocês hoje. Então é um conteúdo básico, porém tento fazer isso tudo com muita qualidade. E nos vemos nas próximas aulas do Altium Designer, já com essa nova proposta aí. Inclusive vamos tentar montar, fazer tudo. Inclusive eu vou essas plaquinhas aí eu vou ver se eu consigo até fazer lá na China e a gente tem um resultado final prático e aplicável, coisas mais palpáveis para realmente a gente validar todo o trabalho que está sendo feito aqui. Ok? Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula. Valeu, pessoal. Até mais.